Oi, tudo bem? Meu nome é Carol e eu tô muito feliz em estar trazendo mais um vídeo! E hoje eu tô muito animada para gravar esse vídeo para vocês, porque eu finalmente acabei de estudar o livro de Juízes e eu fiquei muito animada estudando ele, porque assim, o povo de Israel era uma bênção, sabe? Só que não. E aí a gente vê eles fazendo muita coisa errada e o Senhor com uma grande misericórdia, sempre cuidando deles, sempre os chamando pra perto e não sei o que. E a gente fica, meu Deus, como Deus é paciente, né? Mas Ele faz a mesma coisa conosco. Então eu me coloquei ali no lugar daqueles israelitas e pensei, poxa, nós somos muito amados pelo Senhor mesmo, viu? Porque que grande paciência. E grande paciência Ele tem conosco hoje em dia, né? A gente pode olhar aí o mundo afora, um rebuliço só, coisa ruim atrás de coisas ruins, né? As pessoas fazendo tudo que não pode, tudo que não presta. E ainda assim o Senhor, com a sua grande misericórdia, botando sua mão, nos dando livramento e até mesmo nos castigando como um pai que castiga um filho, nos chamando para perto, nos chamando para salvação. E esse é o nosso grande Deus, né? Mas voltando para o ponto principal aqui do vídeo de hoje, eu quero falar com vocês sobre a história de Sansão. E começando esse vídeo fazendo uma pergunta para você. De onde vinha a força de Sansão? Então, ali, pensa, Então, para responder essa pergunta, eu vou ler com vocês alguns textos de Juízes e aí a gente vai entender um pouquinho sobre a vida de Sansão e o que estava acontecendo em Israel nesse momento aí, tá bom? Lá em Juízes capítulo 13, versículo 2 ao 5 diz assim: Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então, o que estava acontecendo aqui nesse período? Israel tinha feito de novo outras coisas que não agradavam ao Senhor e Deus retirou sua mão de proteção sobre eles. E aí vieram os filisteus e os ocuparam, dominaram, né? Então eles estavam sofrendo por conta disso, claro. E aí o Senhor levanta Sansão. Mas a história de Sansão não é que nem os outros juízes, né? Os outros líderes que o livro de Juízes relata, né? Que geralmente já é uma pessoa que já está mais velha e tudo mais. Não, com Sansão é antes mesmo do seu nascimento. Tanto que a mulher aqui de Manoá, ela não poderia consumir bebida fermentada, não poderia consumir comida impura. Isso tudo era um cuidado, né, com Sansão, com o menino que viria, né? E ele seria nazireu, ou seja, consagrado a Deus desde o ventre da mãe dele, né? Então o Senhor escolheu Sansão para esse propósito. E assim a mulher de Manoá fez e obedeceu, né, toda a ordenança que foi lhe dada. E aí Sansão foi, cresceu, fez muitas coisas que não agradam ao Senhor, quebrou vários pontos da aliança, né, porque a aliança que Sansão e Deus tinham, Sansão tinha que abdicar de algumas coisas. Tinha que deixar de fazer algumas coisas, por exemplo, não consumir bebida alcoólica, se eu não me engano. Não poderia chegar perto de cadáveres, algumas coisas. E, né, a única que ele preservou aí até mais o final seria a questão do cabelo comprido, né? Não se poderia passar navalha no cabelo de Sansão. Esse também era algo aparente, né, para representar aí a aliança de Sansão com Deus. E aí eu quero ler com vocês Juízes capítulo 16, versículos 4 e 5. E diz assim: Depois dessas coisas, Sansão, né, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sareque chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: Veja se consegue induzi-lo a mostrar para você o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo.
para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. E aí ela foi, e vocês já devem conhecer essa história, perguntou várias vezes a Sansão. Sansão toda vez inventava uma história e dizia para ela, e coincidentemente acontecia de noite, né? E, se eu não me engano, isso aconteceu umas 3 vezes, e aí ela disse isso aqui, lá nos versículos 15, vamos ler até o 18. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão tinha lhe contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. E aí, ela foi e rapou a cabeça de Sansão, né? E aí chamou os líderes dos filisteus e assim eles dominaram Sansão. E aí eu queria refletir uma coisa com vocês aqui. Vejam como Sansão estava cego. Por mais que ele inventasse coisas para Dalila e coincidentemente de noite acontecesse, ele ou estava tão cego que não estava enxergando o que Dalila estava fazendo, ou ele não queria enxergar. Porque muitas vezes tem dessas, né? Talvez ele achasse que sempre fosse se livrar e estava tudo bem, sempre foi a mesma coisa, ele sempre conseguiu, então pronto. Mas o coração do homem é enganoso, os nossos corações são enganosos, a Bíblia já fala isso. Então por isso que Deus, Ele quer que a gente pergunte a Ele o que a gente deve fazer, com quem a gente deve se relacionar, né? Porque Ele quer cuidar da gente. Ele quer cuidar dos nossos corações, Ele sabe que muitas vezes as pessoas agem com má fé conosco e a gente cai porque a gente não escuta a voz do Senhor ou escuta e não obedece, né? Mas aí vem o questionamento. A força de Sansão estava mesmo no cabelo dele? Porque se rapou a cabeça e ele perdeu a força, então, né? Mas vamos ver o que diz lá em Juízes, capítulo 16, versículos 28 ao 30. E diz assim: E Sansão orou ao Senhor: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dai-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse: Que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. A força de Sansão estava no Senhor. Tudo o que ele tinha que deixar de fazer era um símbolo da aliança que ele tinha com o Senhor e era um cuidado de Deus com a vida dele. Mas a força dele não estava em nenhum desses símbolos, estava no Senhor. E Sansão, ele poderia ter um desfecho muito diferente aqui, mas por conta dos seus erros, por conta do seu ou fechamento aí dos ouvidos, ou fechamento dos olhos, né, de ouvir, mas fingir que não viu nada e por aí vai, ele teve esse desfecho. Então que a gente possa aprender com Sansão, entender que as nossas forças não estão nas circunstâncias da vida, sabe? A nossa força não está em viver uma vida 100% segura, 100% alegre, com tudo resolvido, com todos os boletos pagos. Não é só sobre isso, nossa força está no Senhor. Ele é a nossa coluna forte, a nossa fortaleza.
E por mais que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. Deus é contigo, não tenha medo de nada, porque tudo o Senhor vê à sua frente. Até nos momentos que você precisa passar pelo deserto, Ele está com você. Ele botou você ali para você aprender, mas ainda assim Ele está lá, lhe dando força, lhe animando, dizendo que você consegue. Então nunca se esqueça, você e Deus é maioria. E eu vou falar aqui uma frase que eu amo, do meu lindo e maravilhoso bispo Dom Paulo. Ele diz assim: não há nada durante essa semana que você e Deus não possam resolver juntos. Então eu espero muito que essa palavra tenha reanimado você, edificado seu coração aí na palavra e que você entenda de uma vez por todas que essa força está no Senhor e que você pode confiar nele. Amém? Não deixa aí de deixar o teu like, de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, de comentar aqui embaixo o que você achou dessa história, o que você achou aí desse vídeo. Comenta aqui embaixo também se você tem alguma sugestão para os próximos vídeos. Também não deixe de me seguir lá no Fá do Reino. Eu adoro interagir com vocês por lá. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!